Saudações, povo do pensamento, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do Seminário de Temas de Filosofia Geral, conversações entre a filosofia da diferença e a arte indígena contemporânea. A aula de hoje é uma espécie de bula, manual, roteiro dos nossos encontros. Vou lhes apresentar, a partir de agora, a estrutura geral do nosso seminário. Como serão nossos encontros? Onde vocês irão buscar as referências que utilizaremos em cada aula? Qual é a problemática que esta disciplina aborda? O que iremos estudar em cada uma das 15 aulas? De que modo iremos trabalhar nas duas webconferências? E, por fim, como vocês serão avaliados? Beleza? Seguimos então. Eu costumo iniciar as minhas aulas, tanto na graduação como na pós-graduação, com um dispositivo que venho chamando de aquecimento poético. Daqui em diante, todas as nossas aulas começarão desta maneira, com um aquecimento poético. Busco desse modo lhes oferecer uma entrada ao tema de cada uma das aulas a partir daquilo que Gilles Deleuze pensou como affectus e perceptus. Dizendo de outro modo, no primeiro momento de cada um dos nossos encontros, iremos nos aproximar um pouquinho de uma lógica das sensações. Quem nos traz o aquecimento poético desta aula é o poeta congolês Sonilabou Tansi. Trata-se do poema 6 de Sonilabou Tansi, desta obra chamada O Ato de Respirar. Vamos ao poema. Não, eu não há. Retomo-me como uma prova cabal de que não existo. Tomo-me como testemunha. Eu não existo. Sobrevoei toda coisa e toda coisa me disse que ainda estou por vir. No carrossel dos mundos eu fecho incondicionalmente esta página Deus. Sobre a ignorância vegetativa, sobre as pretensões das células cinzas, face ao silêncio, face à noite gigante em que mundos emanam do instante e da dúvida, meu rosto cai na areia das palavras. E eu me retorno a essa prova cabal de que eu não existo. Extingo a matéria em minha insurreição. Carnal desminto a vida, nomeando corajosamente esses verbos feridos, que confessam todas minhas obsessões. Eu passo todo o meu tempo a achar que eu sou essa prova impiedosa, essa afirmação incontestável de que eu não existo. Mas espero ainda esses momentos preciosos em que voltaremos a habitar essa terra, as arrecuas. Desminto o carbono e as pedras. Não há matéria mesmo se me atolo rumo ao barulho das coisas. Eu brutalizo a palavra contra minha obsessão de existir, e minhas carícias se parecem tanto com assassinatos. Eu cavo tanques de signos em minha força de respirar. Falo uma língua furada que implica
a deslocação venérea da matéria. E esse vulcão de palavras extintas secreta o universo cegamente. Me insurjo no lar dos sentidos, nessa esmagadora prova de que eu não existo. Remanejo minha alegria, e essa vez múltipla, em que nós deferimos o mundo a Deus. Eis aqui que incendeio meus poemas de uma existência inabitada. Agora eu reabilito o ser. Agora arranco o mundo das impurezas. De linguagem estendo irrefutavelmente, invento a eterna superação, já que eu me sinto apertado no seio das coisas. É preciso alargar. A matéria, por deslocação, desvabrar a presença opaca da palavra, vir prematuramente a existência forçada da linguagem, fazer de modo que o branco da palavra e o branco do poema tenham lugar, sim, mas como, pelo ato de falar, escapar de mim, já que o terror é que não existimos. Uma questão importante que este seminário busca colocar está na relação entre as noções de eu, self, identidade, interioridade, sempre comemoradas, em boa medida naturalizadas pela psicologia moderna, os conceitos de homem ou humanidade, que, segundo Michel Foucault, em As Palavras e as Coisas, estariam agenciados às condições de possibilidade que deram emergência às ciências humanas, mas que também, segundo Ramon Grossfogel, abriram caminho para o colonialismo. E, por fim, o cogito de Descartes. Em que medida a identidade, o self, o eu, que fomos ensinados a reconhecer como aquilo que somos, nossa natureza mais profunda, seria, na verdade, uma estratégia de dominação do outro. Um dispositivo de saber-poder do colonialismo. Em que medida essa aliança entre o eu identitário, a humanidade e o cogito criou condições de possibilidade para que milhões de pessoas fossem sequestradas no continente africano, escravizadas e até hoje racializadas? Dizendo de outro modo, em que medida o excepcionalismo humano, conforme problematizado por Donna Haraway, Vinciane Desprez e Anne Sovanax, seria a estrutura básica de sustentação do patriarcado, da heteronormatividade, dos racismos e de tantas outras violências. E o mais importante, em que medida promover diálogos entre a arte indígena contemporânea e a filosofia da diferença nos ajudaria a escapar do excepcionalismo humano? De modo geral, essa é a problemática que nosso seminário tenta abordar. Buscaremos, ao longo dos nossos próximos encontros, enfrentar tais questões. Para tal, iremos trabalhar da seguinte forma. Cada uma das 15 videoaulas será acompanhada por uma planilha, com todas as referências utilizadas na exposição. Essa planilha estará à disposição de vocês na pasta Artigos, Ensaios e muito mais do nosso e-aula.
Sugiro que vocês assistam às nossas aulas sempre acompanhados destas referências citadas nestas planilhas. E sempre que sentirem curiosidade, consultem os artigos, consultem os livros, as autoras, os autores citados. Deste modo, será mais fácil nos aproximarmos do pensamento da diferença e também da arte indígena contemporânea. Esse é, portanto, o modo como iremos trabalhar. Irei disponibilizar uma planilha com todas as referências da aula e, enquanto estou aqui conversando com vocês, vocês podem seguir nesta planilha todas as referências citadas. Quando tiverem curiosidade, vocês podem aprofundar. Basta procurar o texto, o livro mencionado, citado na referência. Vamos agora conhecer o programa do seminário. Para tal, convido vocês a entrarem na pasta Artigos, Ensaios e muito mais e abrirem o documento Programa do Seminário. Gostaria que fizéssemos isso juntos. Por favor, entrem no e-aula, se precisar, deem uma pausa no vídeo, depois vocês retomam, mas gostaria que vocês entrassem agora no e-aula da disciplina e dentro da nossa disciplina no e-aula, vocês procurassem a pasta Artigos, Ensaios e muito mais, e dentro dessa pasta gostaria que vocês abrissem o documento Programa do Seminário. Agora sim, todo mundo encontrou? Maravilha. Então, vamos lá. Nosso seminário está dividido em 5 módulos. O primeiro módulo, conforme vocês estão vendo aí no programa, compreende as aulas de apresentação. Na primeira aula, apresentamos o professor e os estudantes. E agora estamos apresentando a disciplina. Na sequência, entraremos no segundo módulo, Introdução à Filosofia da Diferença, que vai da aula 3 até a aula 7. As 2 primeiras aulas deste módulo são dedicadas a um dos precursores de Deleuze, Friedrich Nietzsche. Trabalharemos na aula 3 a polêmica tese da morte de Deus a partir do aforismo 125 de A Gaia Ciência. Fiquem tranquilos, não será essa versão aqui, é que eu saí meio ligeiro de casa hoje e não achei a minha tradução do Paulo César de Souza. Essa tradução não é muito legal. Nós vamos trabalhar com uma tradução direto do alemão, feita pelo Paulo César de Souza. Mas o livro é este, A Gaia Ciência, e o aforismo é o aforismo 125, chamado O Insensato. Na aula 4, nós trabalharemos com o ensaio Verdade e Mentira, no sentido extramoral, tradução de Rubens Rodrigues Torres Filhos, que está na coleção Os Pensadores. Bem gastozinho, já aqui dá para ver um pouco. O livro já está perdendo a imagem de tanto uso. Verdade e Mentira, no sentido extramoral. Essas 2 aulas nos ajudarão a compreender um pouco do contexto a partir do qual a filosofia da diferença emerge. E assim chegaremos às aulas 5 e 6, onde trabalharemos com os conceitos de rizoma, em 1000 platôs, a abertura de 1000 platôs. Na tradução brasileira, nós temos o 1000 platôs dividido em 5 livros. Então, nesse livro 1, nós temos esse texto que se chama Rizoma, ele é a introdução da obra 1000 platôs, que nós vamos utilizar. E na aula 6, trabalharemos com o conceito de devir
e vamos nos apoiar neste livro aqui, é o Platô 4 da edição brasileira, onde nós temos o capítulo devir intenso, devir animal, devir imperceptível. Seguimos até a aula 7, e nesta aula 7 nós vamos trabalhar com o capítulo de conclusão da obra O que é a Filosofia, aqui escrita em parceria, Deleuze e Guattari, como também o Mil Platôs. E nesta obra nós vamos utilizar, o capítulo de conclusão, a conclusão do O que é Filosofia, que se chama Do Caos ao Cérebro. Bem, na sequência, entraremos no terceiro módulo, onde teremos uma aula dedicada ao pensamento selvagem de Ailton Krenak. Vamos tentar fazer um combo com trechos de algumas das suas obras. Para pensar isso que Krenak vem nominando de pensamento selvagem. Na sequência desta aula, trabalharemos com a obra recentemente publicada de Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, a Terra Quer. E fechando esse módulo, trabalharemos com a obra magistral de Davi Copenau e Bruce Albert, A Queda do Céu. Veremos um capítulo desta obra, A Queda do Céu, que se chama Os Ancestrais Animais. Neste terceiro módulo, tentaremos, portanto, nos aproximar de um pensamento que não é branco, nem europeu. Portanto, não tem origem na Grécia Antiga, nem no cristianismo, e muito menos em Roma. Estamos aqui utilizando a noção criada por Nego Bispo de pensamento afropindorâmico como uma espécie de guarda-chuvas provisório, onde buscaremos situar uma multiplicidade de questões e conceitos que nos parecem fundamentais para visitarmos mais adiante a arte indígena contemporânea. Dando sequência, no módulo 4, vejam aí, por favor, faremos uma breve peregrinação pela história da arte. Tentaremos, a partir desse passeio, localizar o nascimento da subjetividade privatizada. Ou seja, vamos utilizar a história da arte para compreender em que momento isso que chamamos, sentimos, pensamos, tão naturalmente nos dias atuais como identidade, self, interioridade, eu, personalidade, teve seu nascimento em nossa cultura, em nossa civilização. Estes 4 primeiros módulos nos preparam para uma última etapa do nosso seminário. Nesta última etapa, trabalharemos, enfim, com o conceito criado em 2018 pelo artista Makushi Jaider Isbell. Me refiro, obviamente, ao conceito de arte indígena contemporânea. Nosso último módulo está dividido em
3 aulas. Na primeira delas, veremos como alguns românticos se apropriaram de uma estética indígena para fabricar uma identidade nacional no Brasil, ou para tentar fabricar uma identidade nacional aos brasileiros. Na sequência, com o apoio da obra Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, veremos a crítica que os modernos construíram diante a noção de identidade nacional. Veremos também a relação que os modernos agenciaram, criaram, elaboraram com a arte indígena. Por fim, em nossa última aula, apresentaremos uma aliança entre a filosofia da diferença e o pensamento afro-pindorâmico para problematizar algumas questões trazidas, enunciadas pela arte indígena contemporânea. Bem, este é o programa das nossas 15 videoaulas. Que tal? Curtiram a proposta? Bueno, sobre nossas 2 webconferências. Eu estarei à disposição de vocês no dia 16 de abril e também no dia 8 de maio. Nessas 2 aulas síncronas, vocês trazem as questões e nós iremos debatê-las. Aproveitem esses 2 momentos, portanto, para compartilhar suas dúvidas. Vou estar aguardando vocês. Falamos agora um pouquinho sobre as avaliações. Nós teremos 2 provas. A primeira delas será uma prova objetiva com 10 questões. É a prova EAD, a prova à distância. E vocês irão realizá-la logo após a 8ª aula, no dia 12 de maio. A previsão dessa prova, então, é de ser realizada no dia 12 de maio. Essa prova será, repito, objetiva e terá 10 questões. A segunda prova, a prova presencial, terá 5 questões objetivas e 2 questões dissertativas. Essa segunda prova, vocês irão realizá-la no dia 11 de julho. Bom, esse é o roteiro do nosso seminário. Finalizo aqui a exposição a respeito da estrutura desta disciplina. A partir de agora, passo a explicar a atividade correspondente à aula de hoje. É muito simples. Você vai visitar o fórum que organizamos para esse encontro e publicar nele um breve comentário sobre uma das 13 videoaulas que teremos pela frente. Qual delas lhe chamou mais atenção? Pela descrição que eu fiz, qual dessas 13 videoaulas que teremos pela frente no nosso seminário mais lhe chamou atenção? Qual delas lhe despertou maior interesse? O que há aí que te interessa? Bem, por hoje é isso, pessoal. Uma boa atividade para todos e até semana que vem.